Este não é mais um debate hipotético sobre jurisdição. Agora é um processo legal, ativo, com implicações globais. Os autores buscam não apenas uma declaração de inexequibilidade, mas também indenização pelo que alegam serem danos substanciais, danos à reputação. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida, eu não gostei, problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Bom, galera, saiu esse artigo aqui no Twitter. O artigo está totalmente em inglês, claro, que é para o público americano, do tal do Mills, né? Você está vendo aí a cara feliz do ministro, né? A gente não sabe até quando. E o título diz o seguinte: o juiz brasileiro que quis ser rei enfrenta um acerto de contas americano. Título bonito, né? O ministro que quis ser rei e enfrenta um acerto de contas na América. Eu não sei quando esse acerto de contas vai vir para o Brasil, se é que um dia vai vir, mas enfrentando, acertando as contas em algum lugar, para mim, eu já estou feliz. E o artigo, como eu disse, é bem grande. É um artigo bem extenso. Ele vai lá no início da história do ministro, fala como o ministro virou ministro, né? Teori Zavascki morreu, fala do processo da Trump Media, fala de um bocado de coisa, né? Do início da sua carreira. E no iniciozinho o artigo diz o seguinte, ó: a ascensão de Moraes ao poder começou com uma nomeação suspeita. Em 2017, o Brasil estava no meio da explosiva investigação de corrupção da Operação Lava Jato, que envolveu algumas das figuras políticas e empresariais mais poderosas do país. O ministro Teori Zavascki, que supervisionava o caso, morreu repentinamente em um acidente de avião, uma morte que muitos consideraram conveniente demais, dada as implicações políticas. Com a saída dele, o então presidente Michel Temer, ele próprio alvo de investigação de corrupção, rapidamente nomeou Moraes para o seu ex-ministro de Justiça para o STF, garantindo que alguém leal ao establishment político e não um jurista imparcial tivesse um papel decisivo na definição dos rumos da corte. Moraes nunca havia atuado como juiz antes de ser promovido ao STF. Sua nomeação foi política, não judicial. Seus vínculos com o governo Temer e com a elite política brasileira em geral levantaram preocupações imediatas de que ele estava sendo empossado não para defender o Estado de Direito, mas para proteger os que estavam no poder. O processo Rumble alega que o ministro foi escolhido exatamente por esse motivo, para atuar como guardião do establishment, garantindo que o STF pudesse servir como um escudo contra futuras investigações de corrupção, em vez de um aplicador imparcial da justiça. Certo? Aí fala do início do processo lá do ministro, fala que o ministro foi citado a primeira vez, ignorou, que foi citado uma segunda vez, né? E dessa vez ele não tem para onde escapar, certo? Bom, aí fala o seguinte: em junho de 2025, agora, uma nova intimação foi emitida, obrigando Moraes a responder diretamente às alegações.
Este não é mais um debate hipotético sobre jurisdição. Agora é um processo legal, ativo, com implicações globais. Já vai entender isso mais para frente. Os autores buscam não apenas uma declaração de inexequibilidade, mas também indenização pelo que alegam serem danos substanciais, danos à reputação, perda de confiança do usuário e violação da lei constitucional. São essas três coisas que a Rumble e a Truth Social estão pedindo contra o ministro lá dos States, certo? Moraes, o outrora intocável árbitro do discurso digital no Brasil, agora é réu perante um judiciário sem paciência para sigilo, sem tolerância para excessos e sem apetite por reis. Ou seja, um judiciário imparcial. O ministro agora vai ter que encarar uma justiça onde ele não controla nada, não tem influência, não controla nada e vai sentar no banco dos réus. Ponto. Ponto. Simples, né? O cerne do caso é constitucional. Moraes é acusado de tentar aplicar as leis brasileiras de liberdade de expressão nos Estados Unidos, usando as ameaças de penalidades criminais e financeiras para obrigar o cumprimento. Suas ordens, muitas vezes seladas e não divulgadas ao público, exigiam a remoção de contas pertencentes a dissidentes políticos, muitos dos quais haviam fugido para os Estados Unidos em busca da proteção de seu regime de liberdade de expressão mais liberal. Um desses dissidentes, descrito na ação como dissidente político A, permanece nos Estados Unidos após um pedido de extradição rejeitado. A resposta de Moraes: pressionar as empresas americanas a silenciá-lo de qualquer maneira. O A é o Alan dos Santos, né? Vocês sabem. Essa estratégia não é meramente coercitiva e desdenhosa. Trata a soberania americana como um inconveniente a ser contornado e a Constituição como um mero obstáculo a ser ultrapassado. Esse cara é um gênio, meu. É o melhor artigo que eu já vi contra o ministro. E olha que a gente já leu New York Post, New York Times, BBC, Wall Street Journal, né? Um bocado de artigo gringo a gente já trouxe aqui, mas esse é fantástico. O cara escreve muito bem, se expressa muito bem e procurou entender como o ministro chegou a ser ministro. Os outros tratam do caso como o caso do Rumble contra o ministro, falando dos tecnicismos jurídicos. Ele não. Ele quis entender quem era o cara, como ele foi parar ali, por quê. Mas vamos lá. Se Moraes fosse um ator privado, isso seria chamado de assédio. Mas como juiz, seu uso da autoridade estatal a transforma em algo mais sinistro: autoritarismo judicial transnacional. E é aí que mora o perigo. É aí que eu sempre bati nessa tecla. Se a justiça americana não tomar uma providência contra um juiz que dá ordem à empresa americana, eu já falei várias vezes, não precisa de justiça americana. Basta um juiz do Paraguai decidir e os Estados Unidos acatam. Ou o cara da Singapura, ou da Guiné-Bissau, ou da Quinto dos Infernos. Não é? Não tem sentido empresas americanas acatar uma ordem de um juiz, seja de onde seja. Não faz sentido. Mas isso aconteceu. E eu nem vou entrar nesse mérito, porque vocês já sabem que aconteceu, porque o Biden queria que acontecesse. Só que a lojinha mudou de dono. Agora a lojinha está sob nova direção. E essa nova direção não tolera esse tipo de desaforo a cidadãos americanos, como é o caso da Flávia Guimarães e do Rodrigo Constantino, brasileiros, mas já são americanos, e de cidadãos brasileiros que estão sob a guarda da lei americana, como é o caso do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, doutora Ludmila, que estão pedindo asilo político. Não dá para você aturar uma coisa dessa. Alguém chega lá da Venezuela e dá uma ordem, pô.
e as empresas americanas acatarem. Bom, olha só. De fato, o alcance judicial de Moraes se tornou tão amplo que agora opera com o mesmo desrespeito às fronteiras que caracteriza regimes autocráticos. A ironia é impressionante. Em nome da defesa da democracia, Moraes emulou seus inimigos. Suas ferramentas, censura, ordens seladas, né? Selada a gente chama como as ordens secretas. Decretos de silêncio e prisões políticas são indistinguíveis daquelas usadas por ditadores liberais. Os ditadores normais. Não tem diferença. Qual é a diferença de Moraes com o ditador, cara? Nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Ele dá as ordens, se você não acatar, você vai preso. Ele determina o seu destino, ponto final. Não tem mais os freios e contrapesos aqui no Brasil, porque ele comanda a justiça, manda no executivo e fica tudo por isso mesmo. Então não tem, é indistinguível, como diz o texto, as suas decisões e os seus decretos daqueles usados por ditadores no mundo afora. Não tem diferença. Mas, vamos lá. Aí, essa que é a melhor parte vem agora. Diz aqui o seguinte, ó. E, no entanto, Moraes não recuou. Desde março de 2025, sua postura tem se intensificado. Em junho, o STF, com Moraes desempenhando um papel central, decidiu que o artigo 19 do Estatuto da Internet de 2014 era parcialmente inconstitucional. Isso efetivamente ampliou a responsabilidade das plataformas, tornando as empresas de mídia social responsáveis pelo conteúdo dos usuários, de maneira que refletem o próprio excesso extraterritorial agora sob litígio nos Estados Unidos. A mensagem é clara. Moraes vê as plataformas como extensões do poder regulatório do Estado, não como locais neutros para o discurso. Pois é. E o curioso aí é o seguinte, primeiro que isso não tem lugar nenhum do mundo. Em nenhum local que se diz democrático e civilizado, nenhum lugar do mundo, zero, as plataformas são responsabilizadas pelo que os seus usuários publicam. Isso não existe. Não tem. Só no Brasil. Certo? E aí, duas jogadas. A primeira é que quando você responsabiliza a plataforma pelo que eu postar, pelo que você postar, tira o peso de censura das costas do STF. O STF vai dizer, não foi eu que censurei, não. Foi a própria plataforma. Claro, a plataforma vai ficar na dúvida. Será que isso aqui que Didi postou ofende alguém? E nós, jornalistas de opinião, sempre vamos contrariar alguém? Então, assim, será que se eu postar isso aqui de Didi, é melhor não postar? Só que aí, meu irmão, ela vai se arrombar de qualquer jeito. Porque se ela não postar o meu conteúdo, aí eu entro na justiça contra ela. Eu vou dizer, por que você tirou meu conteúdo? Por que você não colocou meu conteúdo? Né? Tem que botar. Então, vai ser uma guerra judicial, sim ou não, botando ou não botando. Obrigado por assistir até o final. Confira se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like maroto pro tio Pavê. Isso ajuda demais o nosso trabalho e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal.
Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.